Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Se os Tijolos Falassem. Hoje, ó, eu já vim com o coletinho só porque é startupeiro, né, que fala. O cara tá todo empreendedor, todo. Como é que vai ser hoje? Tá animado ou não, Pedrão? Hoje Gravação na Faria Lima hoje. eu acordei muito animado. Bom dia, boa tarde, boa noite, para tudo que você tá fazendo agora, que a gente vai começar aqui mais um episódio. E aqui tem um cara ansioso aqui do meu lado e não é por um motivo, é um motivo muito especial. Claro. Porque a gente vai falar de um assunto que você gosta pouco, né, Pedrão? Fala aí. Vocês ficam vacilando, eu fico usando o podcast pra conversar com todo mundo aí que eu quero. Vocês não ficam chamando as pessoas que vocês querem conversar, eu vou caçando aqui. Não, mas eu tenho certeza que vocês aí vão gostar muito aí do assunto que a gente vai tratar, porque a nossa convidada, doutora Daniele Orletti, ela que começou sua carreira, ela formada lá no Espírito Santo, veio para São Paulo aí para fazer a residência de medicina preventiva, depois ela foi especializada no Proasa, lá no HC, e ela sempre foi voltada pro empreendedorismo e fazer sua empresa acontecer, entender quais são os meandros para tudo acontecer. Então a gente vai entender um pouco do que foi essa jornada, porque tem muito mais coisa aí para você ouvir e a gente vai ouvir ao longo desse episódio. Então eu gostaria de agradecer, doutora Daniele, por ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui conosco hoje. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite. É muito legal participar de um momento como esse, de poder trazer aí um pouco de uma visão mais diferente, né? Não aquela tradicional do assistencial na medicina, e contribuir com os novos médicos aí em formação. Obrigada. Que demais. Aproveitando, conta pra gente como é que foi assim, já na faculdade, você já... No começo da faculdade já pensava que talvez seguir para um lado um pouco mais administrativo, não assistencial assim, era a sua vibe ou não? Já entrou pensando, na verdade, minha família tinha médico, eu queria ser médica tradicional, salvar, exato, tá no PS, salvando vidas. Não, assim, vamos lá, eu acho que nenhuma pessoa que escolhe fazer medicina, ela de cara, ela já fala que não vai atuar como médico assistencial. Então, assim... É sempre uma quebra de paradigma em algum lugar da sua formação. Hoje em dia, a gente já vê assim, mais pessoas olhando para isso durante a formação, né? A gente tem mais contato hoje em dia. É mais comum a gente ver médicos dentro dessas trajetórias não convencionais. Mas durante a faculdade é muito raro você chegar e falar, não, eu sempre quis ser um administrador em saúde, mas eu vou fazer faculdade de medicina. E depois eu vou pegar e vou seguir para a área administrativa. Não, as coisas não começam assim. E é assim, para contar um pouco da história, eu acho que tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é você ligar os pontos, né? Então, assim, olhando para a minha carreira, os meus pais não são médicos, eu não tinha nenhuma figura muito próxima de mim que era médico, tinha um primo distante, mas ninguém daquele pequeno núcleo familiar que exercia a medicina, que eu pudesse ali olhar e, nossa, me espelhar como médica. Né? Os meus pais, eles são empreendedores. Né? Na época, 30 anos atrás, chamava de empresário, hoje em dia a gente tem uma palavra e chama mais de empreendedor. Então, eu sempre os vi trabalhando, né? E construindo ali algo para eles, né? E para a posteridade. E sempre gostei muito. Então, e aí olhando para trás, quando que começou isso, né? Eu falo que eu empreendi a primeira vez com 13 anos, né? Com 13 anos, eu tive a minha primeira empresa, que na época era o início dos anos 2000, e estava começando aquela coisa do computador pessoal, e o meu pai super entusiasta de comunicação e de tecnologia e inovação, ele comprou um computador que é CPU, aquele computador de tubo, assim, super enorme, uma coisa, sabe, assim... pré-histórico para hoje em dia. E aí a CPU, ela tinha 2 entradas de CD. E uma delas, você tinha a possibilidade de gravar, né? Você gravava CDs. Né? Então, assim, e na mesma época ali, eu também comecei a olhar, futucar a internet, e isso estava começando, eu tinha lá meus 12 anos, e me deparei com um programa chamado Torrent. E o Kazaa. Né? E aí, assim, comecei a futucar aquilo e, assim, o acesso à música não era tão simples como é hoje. Então, comecei a baixar umas músicas, ouvir as minhas músicas e aprendi a gravar esses CDs. Assim, um adendo aqui, eu não estou discutindo pirataria, não é essa a questão. Eu estou falando de uma menina de 12 anos que baixava suas músicas para ouvir no seu computador em casa. E aí, comecei a gravar esses CDs para eu ouvir. E emprestava para os meus amigos, e aí o pessoal começou a gostar muito e me pediam
para gravar CDs para eles com as músicas ali. Eles faziam uma listinha, e aí eu gravava, baixava no torrent e dava esses CDs. Só que o volume foi ficando muito grande de pedidos. Então eu falei assim, cara, eu tô tendo um custo aqui, então eu vou colocar um valor e vou ter uma margem de lucro. Na época eu lembro que era coisa de R$3, assim. Mas pra época tava muito bom. O CD virgem era um podcast. Calma que vai ficar melhor. E assim, comecei a ter esse faturamento ali com os meus colegas e foi dando certo. Pô, imagina, você com um CD personalizado para você ouvir no seu carro, na viagem com seus pais com 12, 13 anos, é fantástico. E aí comecei a fazer isso e o volume foi ficando cada vez maior. Então eu já tinha ali um faturamento que eu comprava as minhas coisas, saía, ia no cinema com o meu dinheiro, fazia o meu caixa. Então comecei ali, mas assim, logo quando você começa uma operação e essa operação cresce, você começa a ver os desafios da operação, né? Então assim, a questão do CD, eu comprava CDs unitários, que eram muito mais caros. E aí chegou um momento que eu falei, não vale a pena eu comprar um CD unitário, eu vou comprar aquele bloco de 100 CDs, que a minha margem vai ficar muito melhor. E aí comecei a comprar, só que tinha marcas diferentes e cada marca tinha uma qualidade diferente também. Então eu comecei a entender que algumas marcas eu comprava ali 100 CDs e eu aproveitava 70%, porque eles vinham riscados ou não gravavam, enquanto outras marcas que eram 10% mais caras, eu conseguia aproveitar 99% dos CDs. Então, dentro da minha jornada ali, na minha cadeia de produção, eu já tinha os meus fornecedores principais, já tinha minha linha de produção, tinha o meu SLA de entrega. Então, a pessoa pediu um CD hoje, eu tinha um prazo mínimo, eu não vou te entregar o CD amanhã, eu tenho já uma lista aqui de CDs, eu preciso te entregar isso semana que vem. Já pegava aí dos princípios do empreendedorismo. E assim, e tudo de uma maneira muito orgânica e natural, uma menina de 13 anos, não já esqueça. Tava pegando irmãozinho, irmãzinha, a prima lá, ó, fica aqui fazendo CD. Você vai escrevendo aí. Com certeza. Linha de trabalho já. Foi uma coisa meio familiar mesmo, meu irmão também e tal, ele é um ano mais novo do que eu. E aí eu comecei a ter clientes que não eram só da minha faixa etária. Então, assim, eu no ensino fundamental, então comecei a ter pedidos de pessoas do ensino médio. E eu falei, nossa, cara. Ficou grande mesmo, hein? Cara, que negócio maluco. Foi ficando legal, assim. E, de novo, assim, a gente não está discutindo aqui o lado ético disso. A gente está falando de um hobby ali que foi bem interessante para a época, né? Mas, óbvio, aí eu precisei ir para o ensino médio, né, e tive que encerrar a operação para me dedicar aos meus estudos, porque já tomava um tempo muito grande. Ensino fundamental você ainda consegue levar, mas ensino médio eu já pensava em fazer medicina, não tinha tanta clareza ainda sobre isso, mas de fato eu precisava me dedicar mais. Então a operação foi encerrada com sucesso, com lucro e com faturamento, e ficou como essa história. E aí, assim, no ensino médio, veio a minha primeira dúvida. Então, assim, eu gostava muito de medicina, da parte da complexidade da medicina, do que se construiu em volta da profissão médica, que é uma coisa realmente que até hoje é muito valorizada, não só do ponto de vista financeiro, um drive nem é esse quando você tem 15, 16 anos, mas por tudo aquilo que você consegue entregar para a sociedade, né? A diferença que você faz para o ser humano mesmo, para aquela pessoa. Mas gostava muito de administração também. E tive uma dúvida genuína entre fazer administração e fazer medicina. E aí conversei com os meus pais, levei isso para a família, e eles acabaram, ainda que fossem empresários, né, tivessem no ramo do empreendedorismo, eles me aconselharam a seguir a carreira médica, porque é uma carreira que, até hoje, ela ainda é muito valorizada, você consegue ter uma projeção muito boa enquanto médico. Isso, no início dos anos 2000, era ainda melhor, né? Então, eu optei por fazer medicina e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque ainda que eu não soubesse dos caminhos para a administração, é uma profissão que você consegue ir para diferentes campos de atuação, né? Então, ela é muito heterogênea. Sim. Você consegue trabalhar muito bem e se posicionar muito bem logo de início
Então, realmente, foi uma escolha muito certa que eu fiz nesse período, né? Mas aí, como é que foi a faculdade, assim? Aí você entrou na faculdade, já... Putz, você estudava muito, dava pra dar uma relaxada. Aí chegou o Blu-ray lá, já. Então, assim, eu fechei minha operação antes de eu ser aniquilada, né? Então, tipo, aí depois começou o MP3, né? Então, assim, já perdi minha clientela. Pegou o timing certo. Saí na hora certa, exato. Mas, então, durante a faculdade, né? Eu fiz uma faculdade particular no Espírito Santo e era um curso novo. Então, a minha turma foi uma das primeiras, assim. A faculdade tinha poucos anos ainda. E a liderança da faculdade era uma mulher. Uma médica pediatra, que liderava ali a construção do curso. Então, foi muito bom para mim. E aí, de novo, né? É interessante a gente olhar para trás e tentar ligar os pontos, né? Fazer as associações. Então, eu entrei na faculdade de medicina, mas eu tinha uma referência de uma médica mulher que já estava trabalhando na gestão, construindo um curso. Não era uma empresa, assim, era uma empresa acadêmica ali, né? Sim, mas não era um trabalho assistencial. Não era assistencial, exatamente. Então, isso me marcou muito, né? A potência daquela mulher, aquela figura, né? Eu, enquanto mulher, também tenho esse viés. E toda a construção do curso, que foi muito feita em conjunto com os alunos. Então, a gente tinha uma via de diálogo muito grande com ela e com os outros gestores para realmente construir algo que hoje a faculdade já está ali consolidada, é uma faculdade respeitada, né? Mas na época estava nesse processo, então tinha que se mostrar muito. Então, e o empenho que você tem que gerar no início, ele vai dizer muito sobre a qualidade daquilo que você vai entregar, né? Igual aqui para vocês. Isso aqui é o podcast de vocês. E o resultado que vocês vão ter com esse podcast, ele está diretamente relacionado ao quanto vocês empenham de energia, de tempo, de transpiração, do que vocês querem. Então, naquela faculdade, naquele momento, eu via muito disso. O empenho daquelas pessoas em querer construir algo que fosse duradouro e fosse para a posteridade. Então, foi muito legal. Também foi muito bom a parte de participar de comissão de formatura, Aí, sabe? mano, então, velho, tá tudo feito, velho. Então, participar de tudo isso, as confusões, assim, todos os Resolver os momentos. pepinos, Nossa, pô. É assim. isso que é ser o gestor em saúde, né? Então, foi muito legal. Teve essa parte que foi maravilhosa. Lá no Espírito Santo, a gente também tinha o OREM, que eram as Olimpíadas Regionais dos Estudantes de Medicina. Então, a gente estava começando a ir para o OREM. Então, a nossa comitiva era pequena, mas aí já ia todo mundo. Então, foi muito legal. Eu só fui em 2 OREMs, não acabei não indo tanto, mas fiquei muito focada na comissão de formatura e participei muito, né, ainda que indiretamente, dessa outra parte de ter os diálogos de melhorias do curso, sabe? Dar feedback, saber como que as coisas estão acontecendo com relação a cada semestre. Então, foi muito bom, assim, foi muito prazeroso. E foi, assim, inconscientemente me jogando cada vez mais para aquele lugar que aquela menina de 13 anos já gostava e já pensou em fazer administração, mas que só viria a voltar depois que eu já tivesse me formado, né? Então, na hora, eu não tinha entendido muito bem isso. Mas aí, quando você se afasta, aí você consegue olhar e falar, putz, olha, já estava mais ou menos ali uma coisa se desenhando. É legal mesmo esse processo de você... Eu gostei dessa frase, eu vou começar a usar nos próximos episódios aí do Steve Jobs, de ligar os pontos, a COO do Facebook, né? A gente fica brincando que às vezes a gente traz também algumas coisas, mas... Enfim, porque é legal mesmo você poder, depois de algum tempo, né? Que óbvio que lá atrás você não consegue enxergar que caminho as coisas vão te levar, mas depois com algum grau de amadurecimento que, claro, é progressivo, ao longo do tempo você poder olhar para trás e ver como esses pontos se conectam. Inclusive, acho que traz um brilho, assim, no sentido de que você, de fato, tinha uma trajetória, um destino. Lógico que a gente constrói o que a gente quer, né? Mas acha que, sabe, você tem aquele seu lugar, as coisas têm uma razão de ser, né? Sim, e assim, acho que é legal você olhar também para aquilo que te desperta o incômodo, sabe? Esse movimento de você se incomodar com algo, ele muitas vezes não é consciente. O incômodo, ele é o primeiro momento ali de algo que depois vai virar consciência para você, né? Então,
olhar para dentro e se ouvir daquilo que te incomoda é muito interessante, principalmente para o tempo inteiro, né? Mas principalmente quando a gente tem que fazer algumas escolhas que são... vão trazer mudanças de vida, né? Então, é medicina ou é administração, é clínica médica ou é cirurgia, sabe? Então, assim, eu vou para São Paulo ou eu permaneço na minha cidade. Então, assim, aquilo que te traz incômodo é o primeiro movimento daquele caminho que talvez você precise seguir ou que você queira seguir mesmo, né? Acho que é legal essa ideia de ficar atento a essas coisas que vão genuinamente chamando a atenção, né? Ao longo da trajetória você foi fazendo pequenas escolhas sem perceber, eram escolhas genuínas que já diziam muito sobre como ia ser sua carreira no futuro. Sim, perfeito. E às vezes são coisas que aparecem para outros, mas para você te chamam uma atenção especial. Então tem alguma coisa ali linkada. E aí foi nesse contexto que você pensou em vir para São Paulo? Como é que foi essa história? Escolher medicina preventiva eu acho que é sempre um desafio, assim, né? Porque não sei o quanto você tinha contato na faculdade, muitas pessoas acho que inclusive têm um preconceito muito grande em dizer que esse cara fez medicina preventiva, não sei, assim, porque até a gente vem de uma faculdade muito tradicional, pouco frequente a gente vê alguém que seguiu esse tipo de escolha, independente da instituição que vai fazer aí a infelizmente, né? Mas é um disclaimer aqui. A minha família até hoje não sabe o que eu faço, né? Que residência é essa? Pô, a gente tá junto então, porque a fisiatria não tá muito longe pra explicar. Pelo menos ainda tá na assistência. Então você explica assim, não, eu atendo paciente. No meu caso era assim, mas você não vai atender mais paciente? Não, eu vou atender, mas por um outro viés, sabe? De uma coisa mais macro, tentando entregar a saúde de uma maneira diferente, né? Então esse é o primeiro ponto, demoraram muito tempo a entender e se apertar hoje em dia eles vão dar uma gaguejada. Mas a parte assim a medicina preventiva, isso é até uma questão que a gente traz muito, é uma das 5 grandes áreas da medicina, né? Então hoje nós temos, a gente só pensa nisso na hora de fazer a prova de residência, que você tem 20% de clínica médica, 20% de cirurgia, 20% de pediatria, GO mais 20%, e a 20% de saúde coletiva, medicina preventiva. Você falou preventiva, eu já bocejei aqui, que eu tô nos estudos. Então, assim, a gente... Tem uma parte das aulas que eu não tô gostando. A gente só lembra disso na hora de fazer a prova de residência, e a gente se arrepende por não ter prestado atenção na faculdade, porque é a parte garantida, entre aspas, ali, que você não pode errar. Se você, dependendo do que você vai fazer de escolha, você não pode errar as questões de preventiva, né? Então, assim, mas isso é muito ruim, e a gente passou por uma pandemia e pôde ver isso, né? A falta que faz você não ter médicos especialistas em gestão, principalmente a gestão pública diante de uma pandemia. Então, assim, é um movimento que a gente talvez precise resgatar da importância não só do médico sanitarista, mas dos profissionais da área da saúde, né? Então, a Faculdade de Saúde Pública da USP, ela tem um curso de medicina para formar profissionais que vão ser sanitaristas. Mas isso não é tão valorizado assim, não é tão falado. Então, essa é uma questão. Mas respondendo a sua pergunta, né, de onde que veio a vontade de vir para São Paulo, eu acho que quem não mora em São Paulo ou nunca vai morar porque realmente tem pânico, pavor e não quer mesmo, ou sempre vai ficar com aquela pulguinha assim, putz, e se eu fosse morar em São Paulo, sabe? E quando eu me formei, eu era desse outro segundo grupo, né? Eu queria ter a experiência de vir para São Paulo. Então, durante a faculdade, eu vivi muito ali do que a faculdade ela pode te proporcionar, mas nada me chamou muito mais atenção do que tudo ao mesmo tempo. Assim, eu gostava muito de aprender de todas as áreas. Então, eu acabei não fechando muito. Cara, eu tenho certeza que eu vou fazer isso, ou eu tenho certeza que eu vou fazer aquilo. Eu cheguei a participar da Liga de Dermatologia, depois fui para outros momentos de estudos mais voltados para pronto-socorro, emergência. Então, assim, de dermato para emergência... cogitei entrar numa liga de cirurgia, mas eu falei, nossa, aí não, essa realmente, talvez a única escolha que eu fiz naquele momento foi assim, cara, áreas cirúrgicas não me apetecem muito, não gostava muito da dinâmica de centro cirúrgico ali, então talvez tenha sido o único grande não que eu dei nesse processo. Do resto, eu gostava de muita coisa da clínica, gostava muito da psiquiatria, e acho que é importante também
a gente entender o que é esse gostar, né? Assim, eu gostava porque eu tinha um professor ou uma professora que eu admirava muito, e aí e aí é importante a gente ver isso, porque muitas vezes a gente faz escolhas baseadas na admiração que a gente tem para aquele profissional, mas não necessariamente é a área que a gente quer escolher no dia a dia, né? Então, entender aonde que você vai entrar, o que você vai ter ali na sua rotina é importante também. Não, isso acontece sempre aqui com a gente. Desculpa te interromper, mas que nem a gente estava com o Dr. Vicente, né, enfim, nessas semanas atrás, e, enfim, ele é um monstro da pediatria lá, do HC e da oncologia e tal. Você sai do episódio e fala, o que eu fiz clínica médica? Devia ter feito pediatria para fazer oncologia, porque a pessoa, ela inspira, né? Inspira. E a gente está vendo a pessoa que já chegou num patamar de muita valorização, né? De admiração, construiu uma carreira. Mas tudo que ele teve que abrir mão e tudo que ele precisou passar ali de frustrações no dia a dia para chegar onde ele está, é para aí que você tem que olhar. Para ver se você está disposto a abrir mão, né, de algumas questões, de algumas escolhas, e lançar mão de outras para conseguir construir esse caminho. Claro. Então, assim, isso precisa estar muito claro, né? Eu gosto dessa área porque eu gosto do dia a dia, da rotina e do que eu posso fazer, ou eu gosto porque eu admiro aquela pessoa. E as duas coisas são igualmente genuínas, mas na hora de você escolher a sua profissão, você precisa ter isso muito claro. E na época, eu tinha admiração por muitos professores, gostava de muitas áreas. E aí, por isso mesmo, eu falei, cara, eu preciso entender melhor onde que eu vou entrar na medicina. E por isso, não fiz a residência logo que eu saí, que também é um ponto. Boa dica, porque existe uma pressão muito grande de você fazer um curso engatado. Você tem que sair do seu curso do 6º ano, já fazendo o pré da residência, um cursinho, porque você já tem que estar com isso muito claro. E se você não tiver, mas como assim você não está? O que você vai fazer? Não sei, calma. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não fiz pré, do 3º eu fui direto. Então, assim, e se você não souber dizer não e colocar o seu tempo, você às vezes é empurrado pela maré mesmo, porque existe uma pressão muito grande. Então, acho que essa primeira disrupção foi assim, não vou fazer residência agora, eu preciso entender melhor o que de fato eu gosto, porque o que eu construí vai ser o que provavelmente eu vou trabalhar e me dedicar ao longo dos próximos 40, 50 anos, que é um tempo aí que o médico hoje está na atividade, né? Tem uns que se aposentam antes, outros, mas de um modo geral é isso, 30, 40 anos ali, um pouco mais. Então, eu não fiz a residência. Você ficou trabalhando lá? Ou você veio para São Paulo trabalhar? Aí eu fiquei uns 6 meses, 1 ano trabalhando lá na verdade foi 1 ano que eu fiquei trabalhando lá em Vitória. E aí eu falei, cara, não, eu acho que eu tô no momento de entender melhor. Então eu já queria ir para São Paulo, alguns amigos já tinham feito provas em São Paulo, já estavam aqui, gostava muito de vir para São Paulo, viajava para cá sempre. E eles falavam muito, nossa, um passou no HC e falava, cara, o HC é outra coisa, é outro mundo. E a gente de faculdade particular, pô, você sai de uma faculdade nova particular e vai para um mundo do HC, ou da Santa Casa, ou muito da Paulista, putz, é um outro universo que se abre para você. E eu vi os meus amigos falando, e da vida também de São Paulo, eu falei, não, acho que está na hora de eu ir, e me organizei e vim. E aí outro ponto, assim, o médico recém-formado, ele começa a trabalhar em 2 situações, né? 90% dos médicos, dificilmente você vai encontrar um médico que não esteja em uma das 2 situações, se não nas 2. Que é o plantonista de pronto-socorro, de porta, ou o médico que vai para atenção primária, né? E aí tem outras questões que podem gerar discussões de dias aí, que é a questão de você ter justamente um médico com uma experiência ali de vivência de pronto-socorro muito pequena, lidando com processos decisórios muito complexos, né? Então isso precisa ser olhado. E também na questão da atenção primária. Porque se você olhar, qual que é a porta de entrada do SUS hoje? É a atenção primária. E hoje nós temos a grande maioria das vagas médicas da atenção primária ocupadas por médicos recém-formados que têm dia e hora para sair. Eles estão lá de maneira temporária, eles sabem que estão de maneira temporária, muitas vezes eles nem querem estar ali,
E isso gera... Mas é um CLT, 40 horas, Tranquilo, vai ter vou férias, estudar, e vou depois, estudar. exato, e depois, enfim, mas aí, E aí acho que depois- essa discussão é brilhante no sentido de, enfim, várias coisas que acredito que são muito discutidas na medicina preventiva, como a longitudinalidade do cuidado, enfim, mesmo essa questão da emergência é uma coisa que me pega muito, assim, porque lá na Santa Casa, os meninos sabem dessas angústias que eu compartilho com eles, no sentido de que eu, mesmo como um R2 de clínica médica, numa instituição de referência que, apesar de ser clínico lá na Santa Casa, a gente tem uma pegada de emergência muito importante, né? O PS Coração do Hospital, PS muito grande, porta aberta e tudo mais. Se por vezes eu me pego cheio de desafios, com apoio de preceptoria e chefes ali para discutir casos complexos que chegam lá na Santa Casa, imagino o que acontece em outras UPAs, PAs, enfim, PSs por aí, que tem um médico recém-formado de uma faculdade que ninguém sabe assim, exatamente onde que é, não teve nenhuma formação específica em emergência, e esses casos graves chegam para mim, talvez em algum grau um pouquinho menor de complexidade, mas chegam para eles também. E se lá na Santa a gente tem dificuldade de prestar o cuidado certinho que aquele paciente precisa por falta de experiência, conhecimento técnico, imagino o que acontece com a população por aí, né? Sim, não, total. E assim, existe uma pressão muito grande do médico no processo de decisão. Espera-se que você, enquanto médico, ocupando essa cadeira, você tome decisões sobre tratamento, sobre conduta, sobre o que fazer com esse paciente. Nas duas situações, né? Tanto na situação do pronto-socorro, como numa atenção primária. Só que você tem um médico ali que ele, tecnicamente, ele ainda não está preparado em ambas as situações. Então, o estresse relacionado a esse crescimento ele é muito grande também, né? Então, isso tem que ser olhado, a gente tem que ter cuidado. Não é, assim... Óbvio, a gente vai seguir fazendo, médicos vão entrar no mercado de trabalho, essa é a porta de entrada, essas são, né, as duas, só que a gente precisa olhar e tentar minimizar os riscos ali do que pode acontecer com um médico que tecnicamente não está tão preparado assim como se esperaria que ele estivesse, por ocupar aquela cadeira. E o médico também precisa ter ciência disso, né? Então, quando a gente assume um serviço, a gente precisa ter ciência do risco daquilo, né? As nossas condutas, elas vão trazer resultados. E você tem que ter ciência de que esse resultado pode não ser tão favorável. Então, você precisa estar muito preparado para lidar com isso caso aconteça, né? Como diminuir esse risco, mas também como lidar com ele quando ele de fato se concretizar, né? Então, esse é o Mas ponto. aproveitando esse parênteses, eu fico curioso porque acho que é uma discussão muito legal, assim, e do ponto de vista da sua experiência nesse assunto, lá no HC, enfim, né? O que tem sido discutido para tentar evitar esse tipo de coisa, assim? A formação de especialistas, que nem hoje em dia a gente vê muito o pessoal da residência de medicina de emergência, uma valorização do pessoal, que nem um abraço pro nosso amigo Danilão aí, o Danilão, que, enfim, médicos especialistas na atenção primária, não é isso, né? A saúde da família e comunidade para poder completar esses espaços, mas aí você traz a discussão que e esses médicos que estão se formando agora... Óbvio que vai demorar muito tempo até a gente ter uma quantidade de especialistas nesses dois grupos para completar todas as vagas ali que existem, né? Então, óbvio que os recém-formados ainda vão se encaixar, mas como é que a gente vai colocar eles para trabalhar, né? Como é que vai funcionar isso? Sim, isso é um desafio, né? Assim, com relação à discussão, essa discussão, se existir, nunca participei dela, mas se existir, ela é muito incipiente, né? Mas cabe às instituições também se responsabilizarem por aqueles profissionais que elas colocam dentro do serviço, né? Então, se você é uma OS que trabalha com atenção primária, você é corresponsável por aqueles profissionais que você está contratando. E a mesma coisa no pronto-socorro, né? Agora, é uma discussão muito profunda, a gente precisa olhar, precisa passar pelo viés da valorização médica. Então, por que não tem tanto médico de família assim? O que aconteceu? E aí eu vou puxar o meu gancho. Por que a gente não conhece tanto a residência de medicina preventiva? Cadê o médico sanitarista, né? Então, parte muito desse viés também da valorização desse profissional, da carreira que ele pode construir, né? Mas não só isso, né? Acho que é uma discussão muito profunda aqui que a gente precisa ter. Uma coisa que, pegando um pouco do gancho, que eu cheguei a presenciar lá no HC que eles estão criando, são as unidades de matriciamento. Aí seria mais também, não ali na atenção primária, mas, por exemplo, de UTIs, né? Que teve muito na pandemia.
Então, usando a saúde digital para você matriciar o serviço externo. Sim. Então, minimizar erros à distância, aí não necessariamente de manejo só de recém-formado ou não, mas de manejo com aquilo que não é corriqueiro no seu serviço. Então, você está numa UTI no interior de não sei aonde que você precisa aprender apoio ali. ter uma base para discutir o caso. Então, você já tem ali a saúde digital entrando nessa parte desse matriciamento. Pô, aí você matou tudo, assim, você já começou a falar de uma das coisas mais legais, que é como você consegue agregar tecnologia a favor da medicina, né? A favor de beneficiar a pessoa que está lá na ponta, que no final do dia a gente tem que olhar, que é o paciente, né? Sim. Então, como que a gente pode trazer uma telemedicina, uma capacitação remota, assíncrona, síncrona, com profissionais fantásticos para discutir e munir aquelas pessoas que estão na ponta de um conhecimento que talvez elas demorariam... teria uma curva maior para elas conseguirem, né? Então, aí a gente já adentra a parte de tecnologia, que é fantástica. Não, fiquei até orgulhoso aqui, o comentário do Brunão foi bem, hein, irmão? Mas é que assim, eu entendo, e talvez eu seja muito criterioso mesmo, assim, mas mesmo com essas ferramentas, e acho que talvez seja uma discussão realmente muito interessante, mas mesmo com essas ferramentas, tipo assim, o cara lá na ponta, se ele não... sabe, laringoscopar para entubar um paciente, não vai ser o cara com a telemedicina que vai conseguir ajudar ele pegar na mão dele. Não, tipo, o robô, tá, sabe? Assim, para algumas coisas acredito que funciona muito bem, discussão de um caso e tal. Mas aí se ela tá lá com o paciente com droga vasoativa, e aí você pergunta, mas assim, aí o manejo, putz, sabe? Tipo, nem sempre vai resolver todas as questões, mas acredito que um grupo importante delas é claro que existe. Cara, já tem até controle de bomba de infusão por telemedicina. Sério? Sério, você pode deixar Deixa que alguém mexe. Regular o TI daqui, eu regular o TI à distância. Sim, a questão é você lançar mão de maneira inteligente das ferramentas tecnológicas para conseguir melhorar o seu serviço, né? Dado as suas dores, né? Esse que é o ponto. Mas aí voltando... Você voltou sozinha, eu não precisei nem chegar lá. Eu vou voltar aqui para falar... já conduz o podcast para nós aqui. Vai sozinho. Não, então assim, eu vim para São Paulo, né? Então no final do dia eu decidi vir para São Paulo e trabalhei nesses dois cenários. Então eu tive essa vivência ali durante alguns anos. Trabalhei na atenção primária em São Paulo e no pronto-socorro, em alguns pronto-socorros aqui de São Paulo. Então para mim foi uma mega experiência, porque eu consegui viver São Paulo de uma maneira que eu jamais conseguiria se eu não tivesse... na atenção primária, então indo para o extremo da Zona Leste, indo para Santo André, indo para a Zona Sul, sabe? Assim, conhecendo realmente aquela população, ou tudo que está envolvido né, nisso, e também em alguns hospitais ali em torno de São Paulo. Então foi muito legal, porque eu consegui vivenciar muito do que eu queria realmente ao vir para cá. E aí, de novo, ligando os pontos, né? E olhando para o que te motiva, né? Para aquele incômodo. Logo que eu cheguei, desde o início, até por uma característica pessoal mesmo, assim, eu entrei nesses serviços e de cara eu já comecei a trazer assim, conversava com a gerente da UBS, vamos tentar melhorar esse fluxo aqui, aí falava com a pessoa da recepção do pronto-socorro, como que a gente pode melhorar a comunicação para a ficha não se perder, o paciente não ficar lá muitas horas. Então, começamos a pensar em protocolos, em tempo de atendimento. E aí, nesses 2-3 anos que eu fiquei me dedicando a essas duas áreas, eu acabei assumindo já algumas posições na parte da gestão operacional. Então, nesses pronto-socorros ali, eu tive uma responsabilidade de coordenação e numa dessas UBSs eu assumi como RT, como responsável técnica. E aí, numa dessas conversas com uma das plantonistas, ela veio me falar: putz, Dani, cara, você já pensou em fazer a residência do PROASA? Residência do PROASA, o que é isso? Ela é uma residência de gestão hospitalar, do HC. Falei, cara, nunca nem tinha ouvido falar disso. Para mim, se você quisesse trabalhar com gestão, você teria que fazer um MBA na GV, alguma coisa no INSPER, e ir para gestão, mas uma coisa mais assim, gestão mesmo, não com essa camada de saúde, né? E aí fui pesquisar. Falei, nossa, deixa eu ver o que é isso. Quando eu li o descritivo do que era medicina preventiva e social, o que era a proposta do HC, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer agora. Já descobri.
Só que aí vem a questão, né? Putz, então eu preciso passar na prova de residência. Então eu me organizei, diminuí absurdamente a minha carga de trabalho para conseguir me dedicar aos estudos e, de fato, passar na prova de residência. Então foi um ano assim de estudo, de noite, de vez em quando eu trabalhava muito, muito pouco, 1/5 do que eu fazia. Saí desses cargos mais administrativos para realmente não ter esse nível de responsabilidade, poder focar. E aí passei na residência. Então, foi um momento ali de aprendizado onde eu precisei vir para São Paulo para entender o que eu queria. Então, assim, a gente fica naquela pressão de você tem que sair e fazer a sua residência. Tudo bem, você até pode. Mas se você não quiser, não tem problema também, porque você vai descobrir muito do que você vai querer fazer vivenciando o dia a dia, né? Isso vai trazer, assim, experiências que vocês nem imaginam, assim. A gente, enquanto interno, não tem dimensão do que é pegar um CRM e começar a trabalhar. Até que a gente pega o CRM e vá. E prescreva a nossa primeira dipirona, né? Eu vivenciei isso. Foi nesse ano parado, né? Que a gente fala, esse termo a gente cada vez tem criticado, porque a gente fala, não, vamos ficar um ano parado, mas parado é muito feio, é muito inadequado. Coisa que você não vai ficar parado. Exato. Foi o que fez eu cair por mim e ver o que realmente eu queria pro meu futuro e o que eu queria prestar. E hoje eu sou muito feliz na minha escolha, na minha trajetória, graças a esse tempo que eu tive para pensar, para vivenciar novas experiências e aí firmar de vez aí o que eu ia fazer. E Dani, como é que foi a residência? Legal. Então, a residência de medicina preventiva e social, ela é uma residência que tem o viés de gestão, né? Então, ela é baseada em 3 grandes pilares do que seria isso, né? Que é a parte de administração em saúde mesmo, ciências sociais, que seria esse segundo pilar, e um terceiro que é a epidemiologia. E aí é uma residência de 2 anos de acesso direto, então você vai fazer o mesmo edital de qualquer outra prova de acesso direto do HC, com todas aquelas 100 questões, mais discursiva, mais prova prática, mais entrevista, e aí você entra e no primeiro ano você fica 100% focado nos primeiros 8 meses na saúde pública. Então, você vai visitar todas as camadas dos serviços do SUS. A gente, durante a faculdade, visita, mas com um olhar de assistência. E agora você volta na residência para esses mesmos locais, mas com uma ótica focada nos processos que estão envolvidos para que aquilo aconteça. Então, as redes de apoio, os equipamentos de saúde, os equipamentos sociais e estruturantes daquele serviço. Então, você volta ali, tanto para o nível primário, secundário e terciário, mas sob essa lógica de você entender administrativamente como que aquilo funciona, como que ele está inserido. Então, você fica 8 meses ali. Aí, nos últimos 4 meses do R1, você já tem uma interface da parte terciária. Então, a parte terciária da medicina preventiva e social, ela acontece no HC. Então, a gente vai para os estágios e ela nesse primeiro ano ela é muito mais teórica e observacional. E aí você vai também para o HC. Muita aula, assim, sei lá, toda semana, combinado que sexta-feira todos os residentes vão vir para cá, que a gente vai ter uma aula teórica. Pedro, é um volume absurdo de leituras, sabe? De leituras teóricas sobre tudo que você imaginar, assim, desde a formação do SUS, a gente tem até leituras sobre... Isso é interessante porque, assim, às vezes se a gente entra de cara e a gente não tem esse conhecimento sobre a área, a gente... até toma um susto, assim, porque a gente se deparava, às vezes, com leituras sobre Foucault, sabe? Sobre a metafísica do poder e como que isso vai influenciar na formação do que a gente tem como medicina hoje. Então, é muito interessante, mas, assim, é um volume absurdo. E o programa do HC, existe um convênio com a FGV. Então, você faz a residência de segunda a sexta, ela é uma residência que não tem plantão. Então, você faz de segunda a sexta 60 horas semanais e à noite, segunda, terça e quarta, a gente ia para a GV para ter as aulas teóricas também, mas com um olhar mais... as estratégias da GV, né? Você tem as aulas que a gente também tem na residência, mas com um viés um pouco diferente, e isso vai compor ali o primeiro ano e parte do seu segundo ano, porque a GV ela tem uma duração de 1 ano e meio. Aí você volta, então você está lá no terciário do primeiro ano, né, no serviço do HC, e você visita
os mesmos serviços. Você visita ambulatório, você visita centro cirúrgico, você visita tudo o que acontece no hospital, mas sob essa lógica. Então, assim, quando você está no internato ou na residência, você sabe que você tem o centro cirúrgico, que você espera que tenha os seus equipamentos, os seus materiais, que o paciente esteja na maca certa, no horário certo, que tenha um descarte, que não vai ter nenhum lixo lá, que vai estar tudo esterilizado e que você vai conseguir performar a sua cirurgia. Mas você não precisa entender como que isso acontece. Você só precisa chegar e fazer a cirurgia, garantir que o paciente está correto, que você vai fazer a cirurgia de acordo e pronto. Quando você volta para o centro cirúrgico na residência de medicina preventiva, você vai para lá e você vai entender tudo que acontece para que a cirurgia aconteça. Né? Então, você olha para todos esses processos. Exatamente. Exatamente. E aí, esse é o primeiro ano. No segundo ano, você tem a opção de seguir no serviço público, então você segue unicamente... Aí você tem que fazer uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai para a saúde suplementar, ou você fica voltada para serviço público mesmo, e aí ela se constitui de uma maneira... E aí esse é o profissional que vai mais para o serviço público, que é definido como sanitarista, ou quem vai também para a saúde complementar também? São. Por definição, os dois. Por definição, a gente tem a mesma residência. A questão é que ele tem uma vivência de saúde suplementar também, né? Que no segundo ano. E aí a residência ela é muito moldada de acordo com os seus interesses. Então, a gente tem estágios, aí o segundo ano a gente já põe a mão na massa. Os estágios, eles são projetizados. Então, você escolhe os seus estágios, e essa é uma das vantagens de você estar no HC, porque você tem uma gama muito grande de opções de parceiros. Então, desde indústria farmacêutica, startup, outros hospitais, plano de saúde, operadora, gestão de saúde populacional. Aí você vai montando ali os seus estágios de acordo com o que você pensa sobre a sua formação nesses contextos. E isso vai no final do segundo ano, você finaliza esse processo. E aí esses estágios, eles são muito mais práticos e você entrega ao longo do período que você fica lá um projeto. Então, você entra, aí você está na indústria farmacêutica, você tem um projeto, que isso é negociado com o seu stakeholder, que é aquela pessoa que vai ficar com você no projeto como responsável, e você, no final dele, você tem algo a entregar em troca, né? Que é realmente você colocar a mão na massa, você começar a exercer aquilo que você se propôs a estudar. Sensacional. Né? Então, a residência está estruturada dessa maneira. Quando eu fiz a residência, no final da minha residência foi o início da pandemia. Então, assim, a gente estava, eu e mais os meus R iguais, a gente estava num estágio na SES, na Secretaria de Saúde, né, do Estado, e na época, qual que era a maior dor que a gente estava vivendo no início da pandemia? Era justamente a gestão de leitos. O que a gente precisa saber numa pandemia que usa a terapia intensiva como principal forma de tratamento? A gente precisa saber se a gente vai ter capacidade para atender todo mundo que precisa de um leito de UTI. E aí, nesse momento, junto com os residentes, né, e com o apoio da SES, a gente estruturou uma plataforma que depois de 3 semanas ela virou justamente a plataforma de gestão de leitos com processo decisório quase em tempo real ali, né? O secretário de saúde na época, ele fez um decreto de lei que obrigava todos os hospitais a imputarem diariamente os dados do seu serviço. Porque o que acontece? Na saúde, a gente tem algumas camadas. Então, você tem a camada municipal, você tem a camada estadual e você tem a saúde suplementar. E um hospital, essas camadas, elas não se comunicam. Então, os municípios, eles só olham para os seus próprios municípios, o Estado só olha para o Estado e a saúde suplementar, cada uma está no seu lugar. E aí, quando esse decreto ele é feito pelo secretário, você tem uma força de lei sanitária. Então, em coisa de 3 semanas, a gente tinha uma taxa de adesão diária de quase 80% dos hospitais todos os dias colocando quantos leitos eles tinham disponíveis, quantos doentes eles tinham e quantos eles poderiam absorver. Porque isso gerou dados
o secretário para ele conseguir definir estratégias no manejo da pandemia. Onde está faltando. Que foi justamente assim, quando a gente estava na residência, assim, foi uma das coisas que a gente olhou e falou, cara, qual que é o maior desafio de uma pessoa que quer trabalhar com gestão diante de uma pandemia, sabe? Então, a gente caiu de cabeça, né? Na época, nós 5 se envolvemos, somos em 5 residentes médicos, e foi incrível. Depois, essa plataforma ela foi absorvida pela Prodesp e ela funciona até hoje, tá? Assim, tá em funcionamento. E foi um case aí que nós tivemos durante a residência. Então, assim, para você ver que a gente, no segundo ano, você realmente consegue executar muito. Põe a mão na né? massa. Você coloca a mão na massa. E o seu resultado, ele vai vir muito em função do quanto você dedica para ele, né? Do seu estágio e dos seus projetos, né? E, assim, a gente agora se aproximando um pouco do fim do episódio, conta pra gente como é que foi o pós-residência e agora esse momento de empreendedora mesmo que você tá vivendo. Ah, legal. Bom, então, depois que eu saí da residência, por eu ter vivido muito dessa parte de inovação com o projeto da pandemia, né, dessa gestão de leitos, eu acabei entrando numa startup e aí, de novo, resgatando aquele incômodo, sabe? De tipo, putz, eu quero fazer alguma coisa de diferente, eu não quero só seguir uma carreira aqui assim e tal, mas não sabia muito bem. Falei, cara, eu quero ir para uma startup, porque eu estou no início ainda da minha formação e eu queria entender, assim, como que é você ter uma empresa early stage, como que é você passar por um investimento pré-seed, seed, série A, o que você tem que fazer, o que é o pitch, como que é lidar com esses stakeholders. Então, eu acabei indo para uma startup, fiquei lá durante um tempo, consegui absorver muito, e depois de um certo período, surgiu a oportunidade de voltar para o HC, mais na parte da gestão. E, putz, para mim foi incrível, porque eu saí de uma startup e fui para uma outra instituição extremamente tradicional, morosa, com processos muito bem definidos. Então, esse contraste foi incrível também para entender e tentar absorver muito de cada local. Sim, né? O melhor de cada lado. O melhor de cada lado, mas assim, absorver mesmo, assim, ver o que pode melhorar, o que eles fazem muito bem, o que você vê que você fala, putz, mas ainda estão fazendo isso, mas aí você olha para a startup e fala, mas também estão fazendo igual, sabe? Então, tem coisa que não tem um lugar ali que é comum aos dois e acaba que as coisas se tangenciam. E aí, no ano passado, eu acabei conversando com o que viria a ser minha sócia agora nessa empresa, e a gente está empreendendo agora na área da saúde. A gente começou com um MVP numa hipótese que a gente queria testar dentro da saúde. Ela também é médica, também fez residência no HC, de clínica médica, depois ela fez uma sub, e a gente se juntou, e assim, só para pensar no que a gente... Assim, colocar no papel as ideias é um processo muito difícil, também não é simples, tá? Então, só isso demorou já quase um ano, e depois tirar do papel para começar a operação foram mais 6 meses, até pela própria burocracia que a gente vive hoje para empreender na saúde, né? Empreender de um modo geral, mas empreender na saúde é muito complexo. Então, foi um período aí de 1 ano e meio para a gente construir. Primeiro dia de operação, a gente conseguir tirar do papel a empresa. Testamos, validamos esse modelo, já estamos crescendo, a gente tem crescido. A empresa começou a operação em dezembro de 2022 e a gente tem crescido consistentemente, mês a mês, quase 70%, né, mês a mês na nossa operação. E aí hoje a gente já está com um volume muito interessante. Temos uma nova sócia também, então nós somos 3 mulheres na área da saúde, uma enfermeira e 2 médicas. Legal. O que também é um desafio, né? Você ser uma mulher, empreender na área da saúde é um desafio. Então, nós estamos aí no 8º mês de operação, foi na última semana de dezembro, né, que a gente começou, e estamos agora migrando, indo para uma... não chega nem a ser pivotar, mas a gente está olhando para tudo que a gente aprendeu e vendo o que faz mais sentido agora para os próximos semestres, porque é isso. A gente precisa ter esse movimento constante, e não só a empresa. Acho que a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa sempre olhar para dentro e para trás, olhar para o retrovisor e falar o que deu certo, o que não deu, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu fiz muito bem e que eu preciso continuar. E a gente fez isso com a empresa também.
e estamos aí consolidando uma rota diferente agora. Que nessa legal. E empresa. como é que chama essa empresa? Essa empresa chama Tera, né, de terapias, o nome vem disso, mas a gente começou como um centro de infusão de imunobiológicos. Tá. E medicamentos especiais. A gente tinha uma teoria de um perfil de pacientes que se provou, mas surgiu nisso um outro perfil de pacientes que a gente não tinha essa visão, porque não era a nossa especialidade, né? Ela assistencial não tinha essa visão sobre essa área específica. Qual que é a área dela? Ela é nutróloga. Ela fez nutrologia aqui no HC Residência e surgiu uma demanda de GO, uma demanda reprimida, porque a gente começou com uma teoria do paciente pós-bariátrico, e aí surgiu muito essa demanda da GO, então a gente olhou, estudou isso, mas estudamos também assim, a nossa teoria, né, com relação ao paciente pós-bariátrico, e estamos agora nesse momento de entender os caminhos, né, dado que surgiram aí novas possibilidades para a gente. Então, não sei se o nome vai continuar como Tera Centro de Infusões, talvez mude para alguma coisa assim. Mas é isso, a gente está na curva de aprendizado, que é fantástico, né? Legal. E tem que respeitar o tempo também, né? Porque, assim, uma coisa, inclusive, os meninos, eles sabem que eu sofro muito com a ansiedade, inclusive, perante aqui o nosso projeto do podcast, porque é isso, assim, você enxerga o potencial, você sabe onde isso pode te levar, as portas que abrem, inclusive até o que você precisa fazer para que o projeto, enfim, a empresa possa crescer, mas você tem que dar tempo ao tempo, né? Respeitar tal, porque inclusive muito dessas oportunidades só vão aparecer com o tempo, os conhecimentos. E o autoconhecimento, tá, Pedro? Acho que quem tem interesse, quem tá ouvindo a gente, que tem interesse pro lado de empreender, eu acho que tem que se conhecer muito bem também, porque o empreendedor, ele lida, imagina, não dá nem para falar que eu sou uma empreendedora, tem que ser 1 ano e meio de empresa, 6 meses de operação, 7. Mas assim, é você lidar diariamente com o risco, né? Você acorda e você não sabe como o seu dia vai terminar, ainda que você se prepare absurdamente, e isso é fundamental, porque isso vai dirimir muitos dos próprios riscos que a gente está falando, mas não existe uma fórmula certa, não tem um dia que a gente acorde e fala, não, o caminho é esse, vai dar certo, porque é isso aqui. Não existe. Só que com a nossa preparação, com a organização, planejamento e conversando com muita gente, aprendendo muito, estudando muito, a gente consegue entender que existem formas de você talvez tentar errar menos. Olha, talvez se a gente for por aqui, baseado nesses indicadores, a chance da gente errar é menor. Mas ainda assim, no mesmo dia, a gente vive do céu, assim, sabe, do vale ao ápice, né? Então, assim, tem que ter esse entendimento e essa capacidade de você, ok, estou nesse cenário agora e é por aí que eu pretendo continuar. Você está conseguindo se dedicar exclusivamente a isso agora? Eu consigo 60% e 40% eu ainda estou focando em outras questões também. A empresa é pequena, o faturamento consistentemente cresce, mas ainda não a ponto das 3 sócias ficarem 100%. Hoje eu sou a pessoa que tem mais dedicação à empresa. Eu diria até que eu estou 70% na empresa e 30% em outros projetos. As minhas outras 2 sócias não, mas por uma questão mesmo de entendimento do momento da empresa, a gente espera que em breve as 3 consigam se dedicar, né, com crescimento full time ao que a gente está fazendo. Não, que legal. E acho que é isso, né? Pegando o que você falou no começo do episódio do Steve Jobs e ligando os pontos, mesmo parece que você tá onde você tinha que estar mesmo. E obrigado pelo episódio, assim, pra mim foi realmente mais uma aula, né, Brunão? E que nem eu digo... Só tomando nota, e é aquilo, eu e o Brunão, a gente brinca muito disso, né? O Paraíba também tem convidado que às vezes a gente nem precisa ficar fazendo pergunta, né? Você já tem que criar seu próprio podcast aí. Vai falando tudo sozinha já. E obrigado, viu, por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Se você tiver interesse, assim, às vezes divulgar empresa, suas redes sociais, por favor, fica à vontade. Se tiver em contato. Isso, alguma mensagem final aí. Legal. Bom, assim, se quiserem, todo mundo que estiver ouvindo, se quiser entrar em contato e saber mais sobre a empresa, o nome é Tera Centro de Infusões, e também pode mandar mensagem no
no LinkedIn para mim, ou no Instagram, WhatsApp, que a gente está assim, super aberto. Nós estamos realmente no momento de conversar com pessoas, mostrar o que a gente faz mesmo e trazer ideias, né? Debater. Acho que, então, assim, a porta está aberta, o canal de comunicação que vocês preferirem podem entrar, que a gente responde com certeza. Ah, que legal. Parabéns pela trajetória, viu? Eu tô muito animado, agora vamos desligar o microfone. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Tchau!